E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e a gente vai falar um pouco aí do Lula e do Bolsonaro. Então solta a vinheta. De vinheta eu quero aqui de um lado o Lula, do outro lado aqui o Bolsonaro. Deu Lula assim, ó, companheira, 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 companheira. E do outro lado o Bolsonaro assim, ó, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Então, gurizada, antes de mais nada, descrição do vídeo aqui, as minhas redes sociais pra vocês me seguirem, Twitter e Instagram. Tô produzindo conteúdo por lá também, então por favor, né, caso sintam-se à vontade, me sigam lá. Além também aqui na descrição do vídeo, formas de vocês cogitarem apoiar o canal. PicPay, transferência direta, assinatura mensal dos brothers do PicPay, botão seja membro aqui. E antes, quando toca a sirene, é Pix. Ajude, cogite, apoiar o canal que mais ou menos cresce no Brasil. Para continuar crescendo mais ou menos, preciso de um computador. Alô, empresa de computador, preciso de um computador mínimo decente, viu? Tá? Osso esse computador aqui para editar os vídeos, tá bem difícil. Mas enfim, vamos parar de reclamar. Vamos parar de reclamar. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Há um discurso que me incomoda, para quem estuda um pouco mais de política, quem entende um pouco mais de política também incomoda, que é aquela ideia de equacionar Bolsonaro e Lula. Como assim equacionar Bolsonaro e Lula? É tipo, olha, Lula também é tão autoritário quanto o Bolsonaro. Lula também teria comportamentos iguais ao do Bolsonaro, só que com o sinal trocado, que é aquilo que a gente chama de teoria da ferradura, né? Que a gente mostra ali que, tipo, ó, o Stalin e o Hitler eram iguais, eles só... Sendo que na prática eram pessoas, concepções totalmente diferentes nesse exemplo que eu trouxe do Stalin e do Hitler. E também são exemplos totalmente diferentes do Lula e do Bolsonaro. Ah, Renan, mas o cara que é Lula Minion e o cara que é Bolsominion, eles têm comportamentos parecidos nas redes sociais. Isso é uma coisa, isso se dá... pela parte das pessoas que gostam dessas figuras, tá? Mas isso não significa que os dois, na prática, fizeram governos parecidos, por exemplo. Eu nem preciso dizer que o governo do Lula foi... A galera... Daí, assim, tem gente que critica o governo do Lula, tem gente que apoia, eu nem vou entrar nesse mérito, mas assim, foi um governo com o mínimo de decoro. Onde o Brasil era minimamente respeitado do mundo. Assim como o governo da Dilma, assim como o governo do Temer, tá ligado? Então é isso, o governo do FHC, né? Qualquer governo que não tinha Ernesto Araújo era respeitado, tá? Então nem vou entrar nos pormenores de ações desse governo em relação ao atual e tal. Então é um discurso que me incomoda bastante esse de equacionar as duas coisas, porque daí ele traz aquela coisa, ah não... A galera votou no Bolsonaro porque, nossa, o PT ia fazer a mesma coisa pra pior, né? E a gente tá vendo que talvez não. Claro que também havia ali dentro da ideia política também todo um problema do PT continuar no poder aí, tipo, né? Porra, fazer um PTzão aí do Brasil e tal. Eu entendo essas críticas também, tá? Mas a gente sabe que nada das possibilidades que tinha na eleição seria perto do que a gente está vivendo hoje com o senhor Jair Bolsonaro. Tá? O que acontece? A UFMG fez uma pesquisa. E como é que se deu a pesquisa? Eles pegaram e entrevistaram deputados de direita, entrevistaram deputados de esquerda sobre determinadas figuras políticas e daí tu ia contabilizando essas figuras políticas, tá? Pra ver que lado do espectro ali elas ficariam. E daí, né, de acordo com a matéria aqui do Globo, ó, deputados colocam Bolsonaro e Lula em extremos opostos, segundo pesquisa do FMG. Então, aquilo que me incomoda, que eu comecei falando no vídeo de equacionar as coisas e tal, foi exatamente o que os deputados fizeram. Quando tu coloca exatamente no extremo oposto. Isso que haviam pessoas tipo Nicolás Maduro, Evo Morales na esquerda, tinha o Donald Trump na direita, tá? E mesmo assim, para os deputados, o político mais à direita do espectro político é o Jair Bolsonaro e o político mais à esquerda do espectro político seria o Lula, tá? Então isso é uma coisa curiosa de se observar. Como política ela também é contexto, e talvez seja a principal coisa da política, o contexto. Por que ficou Bolsonaro e Lula? Porque os deputados vivem no Brasil, é esses políticos que eles negociam, a gente tenta... E a gente se vê muito na política através do nosso inimigo, adversário, como assim, eu tenho um adversário, eu tenho um inimigo político, logo eu vou ser exatamente o oposto desse adversário inimigo político. Então por isso que deputados de esquerda colocaram Bolsonaro lá na extrema direita e
deputados de direita colocaram o Lula na extrema esquerda. Só que essa pesquisa ela mostra outra coisa também. Ela mostra outra coisa. Ela mostra como o cenário atual político brasileiro ele está mais à direita daquela janela de Overton. O que é a janela de Overton? Imagine uma janela que hora tu puxa pra direita, a hora tu puxa pra esquerda, e quando tu puxa pra direita tem aqui uma paisagem que tu consegue observar melhor, quando tu puxa pra esquerda uma paisagem que tu consegue observar melhor. Essa paisagem a gente troca aí por argumentos de direita ou esquerda. Então um exemplo clássico da janela de Overton que foi puxada pra direita foi a eleição do Bolsonaro, que daí figuras como o Dória, o Moro, parecem figuras sensatas dentro disso, tá? Então aí, essa é uma das coisas que mostra, inclusive nessa pesquisa, como a janela de Overton foi puxada para a direita. Então, como a gente observa aqui, ó, por exemplo, o Gilmar Mendes, ele aparece quase que como um político de centro, tá? Gilmar Mendes, Luciano Huck, Merkel, políticos de centro, Macri, um pouquinho à direita, Rodrigo Maia, um pouquinho à direita, tá? Enquanto Vladimir Putin aparece como esquerda, Maduro, Morales e Lula. Então a gente tem aí uma puxada para a direita por parte dessa pesquisa. Curioso observar isso, então, como eu falei da janela de Overton, que está cada vez mais à direita da política. Senti falta aqui nessa pesquisa de Ciro Gomes, tá? Que não apareceu, mas provavelmente ele ia ficar ali pelo centro. Me chama muito a atenção a falta de conhecimento de política internacional que os deputados têm, ao colocar, por exemplo, a Merkel como uma figura de centro e colocar ali também o Vladimir Putin como uma figura de esquerda e tal, sendo que, né, a Merkel é uma política de direita, inclusive, né, cristã, conservadora. Então me chama a atenção a falta de conhecimento político dos deputados. Mas essa pesquisa ela é interessante para mostrar o quê? Como funciona a política na prática. Essa é a moral, porque quando a galera fala, por exemplo, o PSDB é de esquerda, tu vai olhar, por exemplo, os gráficos de votação do PSDB. O PSDB sempre vota oposto ao PT na maioria dos casos e vota, por exemplo, sempre em pautas de direita. Então, na prática, o que a gente vê é isso. Uma outra coisa que faltou nesse gráfico que eu falei do Ciro Gomes, mas faltou, por exemplo, ali onde o pessoal estaria. Será que a galera do pessoal estaria mais à esquerda que o Lula, de acordo com os deputados, né? A gente tem que sempre falar de acordo com os deputados. E o PCO, né? O PCO, o que aconteceria com o PCO? São algumas coisas aí nessa pesquisa que não mostrou, mas essa pesquisa, de novo, interessantíssima para ver com a concepção dos deputados sobre política e como a ideia de tu empurrar o teu adversário para o campo oposto, mais ainda para o campo oposto, para se fortalecer, para se criar uma identidade própria, tá? Então, à medida que eu empurro o PT muito para a esquerda, se eu sou um cara de direita, eu apareço um pouco mais no centro, que é exatamente, por exemplo, o que o João Dória tá fazendo, que é o que o Huck tá fazendo, que é o que o Moro tá fazendo. Se apresentando de figuras de centro, porque empurraram muito o PT para a esquerda, empurram muito o bolsonarismo para a direita, tá? Mas o fato é que a janela de Overton, ela tá um pouco mais à direita hoje, por exemplo, no Brasil. Ela já teve a esquerda, Renan. A esquerda, a gente nunca teve maioria de esquerda na Câmara de Deputados, no Senado e tal. Mas na época ali do governo Lula, do segundo governo Lula, talvez, primeiro governo Lula, depois no segundo, talvez ela tivesse uma centrinha esquerda, assim. Uma centrinha esquerda, mas nunca ficou de esquerda. Então por isso que eu acho que essa comparação do Lula e do Bolsonaro, no âmbito teórico, ela não se sustenta, tá? Claro que na prática os deputados fazem isso, mas no âmbito teórico ela não se sustenta. Bolsonaro não é igual a Lula, tá bom? Então escreve aqui embaixo o que vocês acham disso, vê se eu tô errado, se eu tô certo, vou deixar a pesquisa disponibilizada para vocês, cogite apoiar o canal, cogita dar o like também, tá bom? Era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau! Like a bird on a tree.